bem-vindos à nossa aula de Saúde e Segurança no Trabalho. Eu sou a professora Lohana e eu estarei ministrando essa aula para o curso técnico de Segurança do Trabalho do Instituto Monte Oreb. No decorrer da nossa aula, caso surja alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato conosco, certo? Então vamos lá, dar início à nossa aula. Saúde e Segurança no Trabalho. Um assunto extremamente importante e que a gente tem que dar muita atenção. Por quê? Porque a saúde e a segurança no trabalho é importante. Porque o trabalhador, ele é a parte mais sensível, é quem está em contato direto com os riscos, né? Então, por isso que é tão importante a gente estar dando tanta ênfase à saúde e segurança do trabalhador, né? Nessa aula, a gente vai ver algumas normas que amparam os trabalhadores, certo? A gente vai começar falando da NR9. A NR9, ela trata de programas de prevenção de riscos ambientais. O que quer dizer essa norma? Ela fala quais são os riscos e as maneiras de estar evitando, né? De estar evitando os danos para a saúde e também quais são os danos que causam para a saúde do trabalhador, né? Então é isso que a gente vai ver nessa NR9. Vamos lá dar início. Qual é o objetivo, né? Antes da gente estudar uma norma, a gente tem que saber qual é o objetivo da norma. E a NR9, ela diz o seguinte, que o objetivo da norma é um conjunto de ações visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, né? Por meio da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Como é que funciona isso? Como é que a norma fala sobre isso, né? A norma diz o seguinte, que todo ambiente de trabalho, ele tem um risco, né? Só que você tem maneiras de minimizar ou até de reduzir esses riscos, né? E como é que a gente faz isso? A gente faz por meio da antecipação. Então, a gente tem que conhecer quais são os riscos, né? Para estar aplicando medidas para prevenir a saúde do trabalhador. Então, a gente antecipa, a gente faz a antecipação dos riscos, né? Que são os estudos relacionados àqueles riscos. Depois, a gente faz o reconhecimento, então a gente reconhece quais são os riscos. A gente verificou, antecipou que naquele ambiente tem riscos, tais riscos. Fazendo a antecipação, a gente faz o reconhecimento, quais são esses riscos, né? A gente vai ver mais pra frente quais são os riscos, né? Então, quais são os riscos que tem aquele ambiente? Depois é feita a avaliação. O que é essa avaliação? A avaliação, ela fala quais são os danos que esse risco pode trazer para a saúde do trabalhador. Então, é feita essa avaliação. E, por último, o controle. Como eu falei, né? Às vezes, a gente tem riscos que a gente consegue eliminar, porém, tem riscos que não tem como. Então, a gente tem que controlar ou minimizar os danos desses riscos para a saúde do trabalhador, né? Então, é por meio desses 4 procedimentos que a gente controla, minimiza ou até reduz os riscos, né? Aí é feita a antecipação, reconhecimento, avaliação e o controle, né? O controle é o que a gente vai ver, que é como evitar danos à saúde, né? Então, é esse o objetivo da norma. O próximo passo, antes da gente estudar a norma, antes da gente entrar nos riscos mesmo, a gente tem que saber o que é risco e o que é perigo, a diferença dos dois, né? E aqui diz o seguinte, perigo, estado ou situação que inspira cuidado. E o risco é o perigo ou possibilidade de perigo. O que quer dizer? Vocês podem observar aqui nessa imagem. A gente tem várias situações aqui. Como, por exemplo, esse trabalhador fumando perto de produtos inflamáveis, né? Então, a gente tem uma situação de perigo, né? Se ele fumar ali perto, qual é o risco? O risco é de ter um incêndio. Então, o perigo é o estado ou situação que inspira cuidado. Então, você tem que ter um certo cuidado com essa situação. O risco já é o perigo, né? Então, a gente já tem o perigo. Determinadas ações podem gerar um risco à saúde, né? Como vocês podem observar aqui na imagem. Na imagem seguinte, é a ilustração do risco, né? Risco de incêndio. Como, por exemplo, aqui nessa outra situação. Tem um trabalhador limpando a janela de vidro com uma escada.
A gente olhando já sabe que tem perigo de queda, né? De quebrar e ele ter algum acidente. Então, o risco é o quê? Dele ter um acidente. Então, essa é a diferença de risco e de perigo. O perigo é a situação e o risco é a possibilidade de um perigo, né? Então, essa é a diferença. Só mais um exemplo aqui. A gente tem aqui esse trabalhador aqui com o piso molhado, né? A gente verifica que tem o piso molhado. O piso molhado é a situação, ele está molhado. Se um trabalhador não verificar que aquele local está molhado, ele corre o risco de queda, né? Ele corre o risco de levar uma queda e ter danos. Então, essa é a diferença. Aí, agora a gente está vendo a diferença de risco e perigo, a gente já pode entrar na norma. Por que a gente faz essa distinção? Porque na norma ela fala muito, né? O que é um risco. Ela sempre cita risco. Então, para a gente não confundir, a gente faz essa distinção. Aí aqui a gente vai entrar nos riscos, né? Riscos ambientais. O que são esses riscos ambientais? Aí aqui diz o seguinte: são os perigos, que a gente viu a diferença, né? Que incidem sobre a saúde humana e o bem-estar dos trabalhadores, associadas a determinadas profissões. Então, o que ele quer dizer? Que esses perigos aqui, esses riscos ambientais, eles estão associados à profissão do trabalhador mesmo, né? Então, cada profissão, ela pode ter um risco diferente, ela pode ter o seu risco que é evitado de maneira diferente, né? Aí aqui diz o seguinte, que esses riscos podem ser operacionais. O que quer dizer operacional? É relacionado à operação mesmo, né? A operação do trabalhador, o que ele está fazendo, como por exemplo, está operando uma máquina. Se ele não estiver operando uma máquina que está em boas condições, ele vai ter um risco de ter algum dano, né? Então é operacional mesmo. Aí tem os comportamentais, que é relacionado ao comportamento do trabalhador. Mais pra frente a gente vai ver. Que aqui está relacionado à postura, né? A forma correta de se comportar diante do seu local de trabalho. E os ambientais, que são os físicos, químicos ou biológicos e os ergonômicos. Então, esses são os riscos ambientais, que são os riscos relacionados ao meio ambiente, né? O ambiente do trabalhador. Agora aqui tem uma tabela. Essa tabela fala sobre todos os riscos. E os riscos, eles são classificados por cores, né? Aí aqui diz o seguinte, que os riscos físicos são representados pela cor verde, químico vermelho, biológico marrom, ergonômico amarelo e azul, os riscos de acidentes. Mais pra frente a gente vai ver a importância de cada risco ser determinado por uma cor. Aí aqui fala quais são os riscos, né? Mas resumido. Aí nessa tabela da frente a gente vai ver cada risco e os danos que traz à saúde, né? Vamos começar pelos riscos físicos. O que são esses riscos físicos? Os riscos físicos são relacionados ao meio ambiente mesmo, né? Que o trabalhador está exposto. Como, por exemplo, quais são esses riscos? São os riscos relacionados a calor, frio, umidade, ruído, pressões anormais, vibrações, umidades. Aqui também tem as radiações ionizantes e as não ionizantes, né? Então, esses são os riscos físicos. Agora, vamos ver quais são os danos para a saúde, os efeitos para a saúde. Quando o trabalhador está muito exposto a essas temperaturas extremas, né? Essa variação de temperatura, ele pode sofrer resfriados, gripes, fadiga, né? Fadiga, ou seja, ele pode ficar estressado, né? A gente vê muito esses danos à saúde, como resfriados e gripes, aos trabalhadores que ficam expostos aqui, ó, a céu aberto, né? Os trabalhadores que estão expostos a locais abertos. Porque, principalmente aqui em Brasília, a gente tem muito essa variação de temperatura, né? De manhã tá um frio e quando é à tarde já tá aquele calor terrível. Então, isso prejudica muito o trabalhador, né? Então, aqui é um risco físico. Aí aqui também tem ambientes fechados com ar-condicionado. O ar-condicionado também é muito prejudicial à saúde, né? O ar, ele fica, o ambiente fechado, ele não tem essa circulação natural. Então, ele acaba
causando danos, né, à saúde do trabalhador. E aí tem locais que tem fontes de calor, que são caldeiras ou siderúrgicas, né? Então esses são os locais, os setores, que têm riscos físicos como calor, frio e umidade. O próximo são ruídos. Os ruídos eles podem causar surdez, nervosismo, estresse. E aí a gente encontra em locais com trabalhos com máquinas barulhentas e outras fontes de ruídos, né? Uma observação em relação à surdez é que o trabalhador que está em constante contato com esses ruídos, que não usa os equipamentos de proteção corretas, né, ele só vai perceber que ele está adquirindo uma surdez depois de ter perdido 50% da sua audição mesmo, né? Então, por isso que é tão importante a gente estar cuidando da saúde do trabalhador. Porque imagina só um trabalhador perceber que ele está perdendo a audição só depois de ter perdido 50%, né? Então é bem grave. Então por isso que é tão importante a gente focar na saúde do trabalhador. Aí o próximo são pressões anormais, que é no caso de afogamentos, distúrbios neurológicos, embolia pulmonar, que são os danos que causam para a saúde do trabalhador, né? E aqui a gente vê os exemplos de mergulhadores subaquáticos. O próximo são as vibrações, que pode causar distúrbios osteomusculares, que são os operadores de máquinas, né? E também motoristas de ônibus. Eles ficam bem próximos, no caso dos motoristas de ônibus, eles ficam bem próximos do motor. E aquela vibração durante o dia inteiro, durante meses e anos, pode sim causar um distúrbio no trabalhador, né? E o próximo é a umidade, que são metabólicos e endocrinológicos. E nesse caso aqui de só mudando umidade, são esses trabalhadores que estão em contato com câmeras frias, né? Que está em constante contato com essa umidade. Aqui a gente não colocou exemplo, mas são trabalhadores de câmeras frias, né? O próximo são radiações ionizantes, que pode causar vários tipos de câncer, né? Que a gente encontra em indústrias nucleares, ou trabalhadores de saúde que estão em contato com máquinas de raio-x, tomografia, né? E o outro são radiações não ionizantes, que já são ondas de rádio, né? Nesse caso aqui, pode causar problemas neurológicos e são aqueles trabalhadores que estão próximos de subestações de eletricidade e estações de transmissão, né? Não é tão agravante quanto a radiação ionizante, né? Mas causa dano sim para a saúde do trabalhador. Então esses são os danos, são os riscos físicos. Agora a gente vai partir para o risco químico, né? O que são esses riscos químicos? Os riscos químicos são riscos representados pelas substâncias químicas que se encontram na forma líquida, sólida e gasosa, né? E que quando são absorvidas pelo organismo podem produzir reações e danos à saúde, né? Um dano maior que a gente vê em relação ao risco, esses danos, né, relacionados ao risco químico, problemas com alergia, né, intoxicação devido à inalação, né? Então, essas aqui são os riscos químicos. Aí aqui fala sobre as 3 vias de penetração no organismo. A gente tem a via respiratória, que é feita pela inalação mesmo, né, pelas vias aéreas. Tem a via cutânea, que é a absorção pela pele, e a via digestiva, que é a ingestão. Como assim ingestão? Às vezes a pessoa que está trabalhando com esses produtos químicos, né, vamos supor em um laboratório, ela está entrando em contato com aquela substância química e não faz a higienização correta das mãos e vai ingerir um alimento, né? Naquele momento ele está ingerindo a substância química, né? Então esse é um exemplo da digestiva, né? E só entrando no assunto de prevenção, né, que também é importante, é o que a gente está tratando na nossa aula, a gente vai ver que alguns acidentes podem ser evitados de maneira simples. Como, por exemplo, essa ingestão. Se o trabalhador tivesse feito a higienização de forma correta, né, ele não teria ingerido e não teria causado danos à saúde, né? Então, por isso que é tão importante essa higienização e esse
essa cobrança mesmo desses cuidados básicos, né? Então, voltando aqui. Aí, esses são os riscos químicos, né? Isso é o risco químico. Aí, aqui tem a tabela do que são esses riscos químicos. Aí, aqui diz o seguinte, que são substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo por exposição crônica ou acidental, pela via respiratória, como a gente viu anteriormente, né? Que é na forma de poeira, fumo, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que pela natureza da atividade ou da exposição possam ter contato ou serão absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão, né? Foi aí que a gente viu. E também incluir os riscos químicos que são desencadeados de explosões e incêndios. Então, não é apenas, como a gente viu, pela via respiratória, pela ingestão ou pela pele. Também pode ocorrer explosões e incêndios, né? E aí, quais são os efeitos para a saúde, os danos, né? Efeitos decorrentes de acidentes químicos, como explosões e incêndios, né? Também podem ocorrer irritações, asfixias, alergias e entre outras situações, né? Que são os danos à saúde. E quais são os setores? Aí a gente tem as indústrias químicas, petroquímica e de petróleo. A gente tem orgânicos como o benzeno. Aí tem os riscos diversos, né? Que é referente a cada produto químico, né? Que cada produto químico tem um risco diferente, né? E um lugar também diferente, um setor diferente. Aqui é só uma explicação geral, porque, como eu falei, cada um tem um dano, né? Que fala sobre alergia, sobre irritação, asfixia, mas cada produto pode causar um dano diferente, também varia muito do organismo, né? Então, continuando. Aí tem garimpo de ouro, indústrias, né? Minas de amianto e setor de fibrocimento. Então, aqui são alguns lugares que a gente encontra esses riscos químicos, né? Dando continuidade, a gente agora vai falar dos riscos biológicos. O que são esses riscos biológicos? Aí são aqueles causados por micro-organismos, como bactéria, fungos, vírus, bacilos e outros, né? Que são capazes de desencadear doenças devido à contaminação. Aí aqui nos riscos biológicos a gente encontra muito em ambiente hospitalar, né? O ambiente hospitalar é um local onde a gente vê uma variação maior de risco biológico, né? Aí aqui diz o seguinte, que esses riscos biológicos, quais são? Aí são os fungos, como a gente viu aqui, parasitas, vírus, né? Aí o que ocorre? Quais são os danos para a saúde? Como eu falei anteriormente do risco químico, é a mesma coisa do risco biológico. Varia muito do micro-organismo que você está entrando em contato, né? Aí pode causar doenças contagiosas diversas, inclusive gripes e resfriados. Aí aqui são trabalhadores em ambientes fechados, com ar-condicionado. Por quê? Ambientes fechados com ar-condicionado. Principalmente vírus e bactérias, né? Quando a gente está num local fechado e a gente utiliza o ar-condicionado, aquele vírus e aquela bactéria, ela vai ficar naquele ambiente, ela não tem como sair daquele local, né? Então, por isso que aqui cita que são lugares que tem ar-condicionado. Como, por exemplo, agora a gente está, no caso da pandemia, né? Do coronavírus. Sempre orienta a gente estar em ambiente arejado, justamente para ter essa circulação de ar. Porque vamos imaginar que você está num ambiente fechado, uma pessoa está contaminada com um vírus, né? O vírus ele vai ficar circulando naquele ambiente, pode contaminando todo mundo, ele não tem como sair, né? Então, justamente por isso que fala de ar-condicionado, que é um local também que gera muita contaminação, né? Gripe, resfriado, que é o mais básico, né? Aí aqui também tem profissionais de saúde, como eu falei, essa área hospitalar são locais que a gente encontra uma grande variedade de micro-organismos e a chance de se contaminar ou de adquirir alguma doença também é bem elevado, né? Aí aqui estão laboratórios de pesquisa em saúde pública e análises clínicas, né? São alguns ambientes que a gente encontra esses micro-organismos. Aí aqui também fala da presença de vetores, que são os animais
que transmitem, né? Que no caso é mosquito, rato e outras mordidas de animais. Aí aqui diz o seguinte, doenças contagiosas e feridas por mordidas, né? Então, como eu falei, também varia muito do tipo de vetor, né? Se for um rato, ele vai transmitir uma doença específica, se for um mosquito, outro tipo de doença, né? Então, o efeito para a saúde varia muito de acordo com o vetor. E aqui, onde a gente encontra, são em canteiros, né? E trabalhadores de modo geral. Por que de modo geral, né? O mosquito mesmo. O mosquito é muito difícil. Claro que a gente consegue controlar, né? Para evitar que eles se proliferem, né? Mas é muito difícil você evitar que o mosquito entre em determinados ambientes, né? Por isso que ele fala que são trabalhadores de modo geral, né? Aí o próximo risco são os riscos ergonômicos. Aí que diz o seguinte, esses riscos são contrários às técnicas de ergonomia, que propõem que os ambientes de trabalho se adaptem ao homem, né? O que ele quer dizer aqui? Por que é contrário às técnicas de ergonomia? Porque a ergonomia diz que o trabalho vai se adaptar ao homem, né? Então, se é um risco, é o contrário, né? O homem que está exposto àquele local. É essa relação de homem e máquina, né? Por isso que ele fala que é o contrário. Aí fala sobre proporcionando bem-estar físico e psicológico, né? Aí diz o seguinte, os riscos ergonômicos estão ligados também a fatores externos do ambiente e internos do plano emocional. O que ele fala desse interno e desse externo? Ele fala do ambiente mesmo de trabalho, né? Do local de trabalho e da questão psicológica mesmo do trabalhador. Então, a ergonomia, ela está relacionada a tudo isso. A questão psicológica e a questão física, né? E aí, aqui são os exemplos de riscos ergonômicos, que a gente tem esforços físicos. O que são esses esforços físicos? É um exagero, né? Um esforço físico exagerado. Você pode, sim, fazer esforço físico, mas porém tem gente que exagera, né? Como, por exemplo, eu já observei algumas situações, esses trabalhadores que fazem a descarga de materiais de construção, como por exemplo, né? Eles para carregar, por exemplo, um saco de cimento e eles exageram, começam a carregar 2, 3 para fazer a descarga mais rápido e para ganhar tempo, né? Então, com o tempo, esses esforços físicos vai ser prejudicial à saúde, sim. Aí são posturas forçadas, movimentos repetitivos. O exemplo de movimento repetitivo é quem trabalha com computador, né? Fica o dia inteiro exercendo aquele mesmo movimento. Então, aqui também é um exemplo de risco ergonômico. O que pode causar na saúde do trabalhador, né? No caso aqui, por exemplo, movimentos repetitivos. A gente vê muita gente que trabalha com computador, que digita o dia inteiro, eles adquirem muita tendinite, né? Por estar fazendo aquele mesmo movimento. Então, aqui é um exemplo de efeitos para a saúde. No caso de esforços físicos ou postura forçada, problemas na coluna e dores musculares, né? E entre outros problemas que a gente conhece, né? E quais são os setores? São setores que trabalham com linha de montagem, são os carregadores, enfim, várias áreas, né? Quando a gente fala de risco ergonômico, a gente abrange tudo, a gente fala sobre a relação do homem com a máquina, né? Com o meio que ele trabalha. Então, é de um modo geral mesmo, esses riscos ergonômicos. Imagem aqui, a gente pode observar que são exemplos de ergonomia, né? Aqui, como eu disse anteriormente, o exemplo do trabalhador carregando em excesso o saco de cimento. Observem que ele está carregando 7 sacos de cimento, né? Imagina o dano que ele pode ter futuramente. Pode ser que no momento ele não tenha nenhum dano para a saúde, mas futuramente ele pode sim adquirir um problema na coluna, né? Aqui também, outro exemplo, o trabalhador carregando vários blocos de concreto, né? O outro exemplo que eu acabei de citar é quem trabalha com computador, quem fica muito tempo no computador. E aqui embaixo, postura incorreta, né? Essa é a postura correta, o modo correto de sentar, e esse é o modo incorreto, como as pessoas ficam sentadas, né? Imagina você ficar o dia inteiro nessa postura, se você vai ou não adquirir um problema na coluna, né?
Então, quando a gente fala de ergonomia, é isso mesmo, é essa relação do homem com a máquina de trabalho, né? Aí o próximo risco, pronto, trabalho mesmo. Aí agora a gente vai falar de mapa de risco, né? A gente viu quais são os riscos ambientais, aí agora a gente vai falar do mapa de risco. O que é esse mapa de risco? O mapa de risco é uma apresentação gráfica do reconhecimento dos riscos existentes no trabalho, ou seja, o ambiente de trabalho ele tem os riscos e esses riscos são representados por um mapa. Esse mapa a gente denomina como mapa de risco. Esse mapa de risco é muito importante no ambiente de trabalho, porque é com ele que a gente vai evitar de entrar em ambientes que oferecem riscos à saúde, né? E outra coisa importante que eu havia dito era em relação às cores. Então, a importância das cores entra aqui no mapa de risco. Aqui, o mapa de risco ele é definido por cores e círculos, né? As cores que indicam os riscos, como a gente viu, né? O verde físico, o vermelho químico, o marrom biológico, amarelo ergonômico e o azul que são riscos de acidente e tamanhos de círculos. Os círculos eles indicam o tamanho da gravidade, né? Quando o tamanho da gravidade ou o risco daquele ambiente, né? O círculo pequeno indica um risco pequeno, o médio, médio, e o grande indica um risco grande, né? O círculo também ele pode ser dividido. Quando ele é dividido, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que naquele ambiente a gente encontra diversos tipos de risco no mesmo ambiente, né? Como, por exemplo, aqui. Nesse ambiente a gente vai encontrar risco físico, químico, ergonômico e riscos de acidente, né? Então, em um ambiente só, a gente encontra 4 riscos, né? Aqui, 2, que é o risco químico e o risco biológico, e esse outro 3 riscos, né? Observe que a gravidade é a mesma, né? A gente tem, por exemplo, um círculo grande. Aqui a gente tem um risco grande dos 4 riscos, né? A mesma coisa aqui, o mesmo risco que a gente tem do biológico, a gente tem do químico, né? Observem que a divisão é bem ao meio. A mesma coisa do outro exemplo. Então, essa é uma representação também. A gente também pode representar, voltando na imagem anterior aqui, a gente pode fazer a representação desta forma, colocar um círculo para cada risco, né? Ou a gente, se preferir, a gente também pode fazer essa divisão aqui, ó. São os riscos, né? Aí aqui é um exemplo de um mapa de risco, né? Outra observação também em relação ao número. Esse número aqui, ele indica a quantidade de trabalhadores que estão expostos àquele risco, né? Observem aqui que nesse ambiente aqui, que a gente encontra risco químico, são 3 trabalhadores que estão expostos àquele risco, né? E as setas elas indicam que esse risco encontra em todo o ambiente, né? Quando ela tem seta para todos os lados, ela indica que todo aquele ambiente possui aquele risco. Por que é tão importante a gente ter essa quantidade de trabalhadores, né? No mapa de risco, informando a quantidade de trabalhadores naquele ambiente. Vamos supor que aconteça algum acidente naquele local de trabalho, né? Naquele ambiente de trabalho. Você tendo acesso a esse mapa de risco, você vai saber como evitar mais danos, né? Ou como prevenir, ou até mesmo proteger a saúde dos trabalhadores, né? E aí você vai também poder tomar medidas para estar salvando esses trabalhadores, se for um caso, por exemplo, de incêndio, né? Você vai saber quantos trabalhadores tem naquele ambiente, quais são os riscos que aquele trabalhador está exposto, quais são as medidas. Então, por isso que é tão importante a gente ter o máximo de informações possíveis, né? O risco, a gravidade do risco, a quantidade de trabalhadores. Então, esse aqui é um exemplo do mapa de risco, né? Como eu havia dito no começo da aula, a gente trabalha muito essa questão da saúde e da segurança do trabalhador. E a NR9, ela fala sobre isso, né? Ela fala quais são os riscos que um ambiente tem e quais são os danos à saúde do trabalhador, né? E quais são as maneiras que a gente
tem como a gente pode estar evitando os danos da saúde do trabalhador, e uma das formas que a gente minimiza mesmo os riscos é por meio do mapa de risco. Aí aqui a gente finaliza essa parte da NR9, né, que a gente falou dos riscos.